Será que a Bolsa de Valores está mais barata que em 2008? É disso que eu vou falar hoje. Existe muita desconfiança em relação à Bolsa de Valores aqui no Brasil em 2023, o que empurra ela aí para baixo, né? Apesar dessa recuperação recente. Além disso, a falência recente do Banco dos Estados Unidos deixa o mercado ainda mais nervoso. É por isso que nesse vídeo eu vou falar mais sobre o que aconteceu em 2008 e como a nossa Bolsa hoje ela se compara, né, como a nossa bolsa lá daquela época, né, como ela estava naquela época. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O que aconteceu em 2008? Antes de fazer qualquer comparação da bolsa em 2008 e hoje, né, o que exatamente aconteceu nesses quase 15 anos atrás? Meu Deus, já faz muito tempo. A verdade é que antes dessa tempestade havia uma grande calmaria. Até 2007 eu estava já nesse mercado, né, começando a investir. A vida ia muito bem nas nações desenvolvidas, com a economia crescendo, a inflação controlada, taxa de juros baixas, se tornava o crédito acessível e gerava um cenário de desemprego baixo, que aumentava o otimismo, tanto por parte das grandes instituições financeiras, quanto por parte do povo. É um desejo muito grande, né, do povo aqui dos Estados Unidos. Nessa época era algo que também está na lista de sonhos de quase todos os brasileiros, a casa própria. Comprar um imóvel nunca havia sido tão fácil nos Estados Unidos. Na verdade, estava fácil demais. Inclusive, eu lembro casos aí, pessoas com 3, 4 casas, tudo financiada, né? Então tinha um financiamento de crédito, né, muito forte para que eles não tinham uma renda ou uma segurança profissional suficientes para garantir que honrariam a dívida. E aí vem uma palavra sobre a qual você provavelmente já ouviu várias vezes, mas que talvez não saiba o que significa. Subprime. Subprime foi o nome dado para dívida imobiliária ou hipoteca contraída por pessoas que normalmente não teriam capacidade de assumi-la. O significado é muito próximo de algo como segunda linha, é uma tradução mais livre. A oferta desse tipo de dívida cresceu bem antes da crise, inclusive. Lá nos anos 90, já havia uma ascensão desse tipo de crédito e a partir de 2001, o fornecimento de hipoteca subprime começou num ritmo muito mais acelerado. Muita gente recebendo crédito fácil para aquisição de imóvel de um lado, aumentando a demanda por casa própria, o que levava os preços dessas casas para o outro lado. Assim como os imóveis foram ficando uns preços muito mais altos, né, muito mais caros, instituições financeiras tiveram então de oferecer empréstimos cada vez maiores em condições ainda mais favoráveis e atraentes para continuar conquistando novos compradores. Entre essas condições estavam juros mais baixos nos primeiros meses, o que aumentava o risco do comprador não cumprir com os pagamentos, enquanto fosse surpreendido com juros mais altos, um inevitável aumento futuro, né, desses juros. Já é fácil ver que isso daria problema, mas na época foram poucos os que realmente apostaram nisso. Tanto que hoje conhecemos o nome de um gestor, né, Michael Burry, foi um gestor de hedge que fez milhões de dólares apostando na ruína econômica derivada do subprime. Inclusive, a história dele ficou eternizada no filme A Grande Aposta, que foi muito interessante. Todos os sinais apontavam naquela época, né, para a maior bolha imobiliária dos Estados Unidos em muito tempo, né? A verdade é que o mercado viveu uma fantasia, né, emprestando dinheiro para quem não teria condições de pagar. E isso finalmente explodiu. Em 2006 já começou a ver-se, né, um aumento significativo da frequência de calotes, né, de pagamentos, né, de parcelas de hipotecas no segundo trimestre de 2007. O preço médio dos imóveis dos Estados Unidos ele não subia mais. Na verdade, eles começaram a desabar, né, em consequência da falência do modelo das hipotecas subprime. A crise provocou uma reação em cadeia, né, e com a perda de valor dos ativos imobiliários, devedores presos a hipotecas que não conseguiam pagar, né, perderam as suas casas. A crise subprime gerou então a crise dos foreclosures, né, que é o que? É uma retomada desses imóveis que levaria cerca de 10 milhões de americanos a perder a sua residência, né, entre 2007 e 2016. No lado financeiro, a grande vítima da crise foi o banco Lehman Brothers, já que em 15 de setembro, né, ele acabou, através de uma inadimplência generalizada, né, dezenas de outras instituições financeiras quebraram, né, e ele acabou quebrando, acabou ficando sem dinheiro para emprestar para clientes e para operações básicas, como pagar funcionários e suas contas. Para combater a quebradeira das instituições financeiras e acalmar o mercado, o Congresso dos Estados Unidos chegou a aprovar um plano, que hoje é pouco, né? Na época era bastante, de 700 bilhões de dólares que foram usados para comprar títulos podres, ou seja, papéis de alto risco de calote. A maioria desses ativos ela estava ligada às hipotecas subprime.
Decorrência de toda essa crise, o PIB dos Estados Unidos encolheu 2,54% em 2009 e ainda em 2008 o desemprego americano subiu, né, a 5,8% da população economicamente ativa contra 4,6% do ano anterior. 2009 também foi um salto bem maior para 9,3%. Em 2010 essa taxa chegou a subir para quase 10%, né, 9,76%. Só nessa explicação já vale a sua inscrição no canal, não é? E o que aconteceu com o Brasil, né, nessa época? Quando a crise de 2008 explodiu, o Brasil estava passando por um momento de economia relativamente estável, porém com a crise do subprime afetando os EUA, né, os Estados Unidos, o histórico parceiro econômico do Brasil, o governo teve que tomar medidas para conter os prejuízos. Entre as atitudes tomadas, houve o incentivo do consumo, né, através de diversas medidas, como, por exemplo, redução do IPI para eletrodomésticos e automóveis, né, uma delas, né. E mesmo com essas medidas, né, o Brasil não passou impune pela crise. Um dos efeitos da crise foi a retração do PIB em 2009. Também houve a alta do dólar, o aumento da inflação, diminuição do crédito no mercado. E, obviamente, a Bolsa Brasileira sofreu, chegando a cair quase 60% entre maio e novembro de 2008. Apesar de hoje, né, porém, essa crise... E a gente está vivendo uma crise, um momento caótico, né? É inegável que quem tinha dinheiro nessa época para investir em ações teve diante de si uma grande oportunidade. Isso fica muito mais claro quando a gente vê os retornos que o Ibovespa apresentou desde então. Você pode conferir aí na tela. Por isso, quando vemos notícias falando sobre o momento atual e comparando o cenário com o desconto das ações de 2008, muitas pessoas podem ficar interessadas em investir. Mas será que esse é realmente o caso? A gente vai descobrir juntos aí. A Bolsa Brasileira está mais barata do que 2008. Existem diversas formas de se avaliar se a Bolsa Brasileira está barata. Uma das principais que eu vou comentar aqui, que é básica, que não pode ser só avaliada de uma maneira sozinha, né? É o preço-lucro. A sua fórmula é a seguinte: PL é o preço-lucro dividido pelo lucro por ação. O componente do preço é o valor por ação em um determinado momento e o lucro considerado é o ganho líquido da empresa por ano dividido pelo total de ações. Esse índice ele serve como indicador do otimismo ou pessimismo do mercado em relação à empresa, pois representa o quanto os investidores estão dispostos a pagar pela companhia em relação ao resultado do que ela está aí gerando. Se o PL for alto, a crença do mercado em relação à companhia e sua capacidade de manutenção de crescimento de lucros, ela é muito positiva. Se o mercado tiver errado, um PL alto, ele pode indicar uma ação com preço acima do valor justo. Um PL baixo, ele indica o que a confiança, né, ou baixa confiança no negócio por parte do mercado, que não vê mantendo ou crescendo os lucros, né, o estágio de lucros atual que a empresa se encontra. Quando esse erra, também pode indicar uma ação que representa uma oportunidade de investimento ainda não notada. Como pode ver, né, você pode ver o PL geral do Ibovespa está muito abaixo, está em 5,4 vezes, 5,5 vezes. Ou seja, o mercado está pagando pelas empresas em média 5,4 vezes, 5,5 vezes o seu lucro, você pode ver aí. Importante, não recomendo que ninguém utilize esse indicador de maneira isolada, como eu já falei. Isso coloca o PL da Bolsa Brasileira hoje abaixo, inclusive, desse índice em 2008, quando ele já estava aí cerca de 6 vezes lucro anual. Lembrando, esse indicador também mostra, em teoria, em quantos anos o nosso investimento feito no ativo seria recuperado ou levaria para dobrar o capital, né, na forma de lucros da empresa. Hoje o PL do Ibovespa, em torno de 5,5, significa 5 anos e meio, mais ou menos, teríamos o retorno do investimento, né, mantendo-se com uma constância nesses lucros das empresas que estão no Ibovespa. Porém, não tem essa garantia que algo irá acontecer ou ocorrer, né? Inclusive, esse índice, quando aplicado a grupo grande de ações, pode ter distorções grandes, especialmente no caso do Ibovespa, onde algumas ações elas têm preços grandes, têm pesos grandes no índice, né? Por exemplo, mais de 10%. É o caso, por exemplo, da Petrobras e da Vale. Ambas tiveram altos lucros em 2023, no início de 2023. Certamente puxaram a relação preço-lucro para baixo, isso precisa ser descontado. Porém, como você pode ver no gráfico, a relação segue muito baixa. A bolsa segue mais barata do que a média. Por isso, o momento também atual ele pode ser considerado como raro na história da bolsa brasileira. Além disso, é apenas a relação PL da bolsa, mas cada ação tem o seu próprio PL. Então, inclusive, é possível ter uma carteira de ações que tenha um bom desempenho, né? Mesmo com o índice não vá bem. Isso é possível. Qual ação você vê indo bem no futuro? Me comenta aí. Comenta aqui embaixo, por favor. É hora de investir em ações. Apesar dos medos, vimos hoje, a exemplo da própria crise de 2008, que a Bolsa Brasileira já se recuperou de situações muito mais difíceis, né, que a gente está passando, né, hoje nessa recuperação, nesse início de recuperação. É possível ver que ações que as nossas ações, né, estão em um momento de desconto também. Por isso você tem tolerância ao risco, objetivos de longo prazo e o entendimento de como a Bolsa de Valores ela funciona. Eu te digo,
podemos estar diante de uma janela de oportunidade. E a Esperato, né, a empresa do qual eu sou sócio, tem um time especialista no mercado, né, pronto para quê? Para te ajudar a investir na Bolsa de Valores para o seu futuro. Você pode apertar no primeiro link aí da descrição para entrar em contato, né, conosco e estar aí agendando uma conversa para a gente pra nos conhecermos melhor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Clica, compartilha, fala para os amigos. Tamo junto, nos vemos no próximo. Valeu!